Alô, meu nome é Sandra Matos, eu sou cardiologista do Círculo do Coração e coordeno o programa da Rede de Cardiologia Pediátrica e Capacitação em Perinatologia. Eu estou gravando esse vídeo porque na última sexta-feira agora nós tivemos uma reunião em João Pessoa, no Hemocentro, com o objetivo de discutir uma ação importante do convênio que é a Caravana do Coração. Infelizmente, nem todos os gestores puderam estar presentes, nem todos os diretores de serviço e dada a proximidade da caravana, que está planejada para iniciar no dia 2 de julho e seguir até o dia 14. Na verdade, nós saímos no dia 1 para iniciar a caravana, então temos menos de 3 meses. Foi sugerido, então, que fosse discutido o mesmo assunto em reuniões que sejam feitas nas CIR locais, nas várias regionais, mas como a gente não sabe se é possível estar presente em todas elas, e talvez alguma delas o horário seja difícil, então eu optei por gravar esse vídeo porque é uma maneira da gente passar a mesma mensagem para todos aqueles e principalmente os que ainda talvez não conheçam bem o projeto da caravana e principalmente o projeto da rede como um todo. Então, só para a gente conceituar um pouco tudo isso, o convênio foi estabelecido entre a ONG, que eu represento, o Círculo do Coração de Pernambuco, e o governo do estado da Paraíba em outubro, no final de 2011. E a meta desse convênio era estruturar a assistência à criança cardiopata no estado da Paraíba. Esse convênio iniciou por cardiologia pediátrica, mas teve algumas expansões. 2 anos depois do seu início, em outubro de 2013, ele expandiu de 12 maternidades que estávamos trabalhando para 21 maternidades, quase dobrou o seu tamanho e incluiu toda a parte de capacitação em perinatologia. Em outubro de 2015, no surto da microcefalia no nordeste do Brasil, nós trabalhamos com o enfrentamento da microcefalia, trabalho que também se continua até hoje dentro do ambiente do convênio. E no final do ano passado, que seria o momento até já de encerramento, o convênio foi previsto para 6 anos, mas houve também uma proposta de expandir o convênio um pouco mais, para que, além de lidar com a área da perinatologia da criança, do neonato, ele também assumisse a capacitação em saúde materna e que também houvesse um pouco mais de tempo para a transferência da tecnologia, considerando tudo que vem acontecendo na Paraíba, inclusive na construção de um hospital para cardiologia e para neurologia. E essa provavelmente será mais uma expansão do convênio, talvez não necessariamente com esse grupo, mas uma das maneiras que o grupo, que o convênio vai expandir, que é a cardiologia do adulto e a neurologia, que são as próximas etapas provavelmente que virão. Só para vocês terem uma ideia, hoje esse trabalho, que já vem há quase 7 anos, ele já avaliou mais de 200 mil crianças do estado da Paraíba, né? Esse dado é de hoje pela manhã, hoje 6 de maio, às 8h26 da manhã, 218.618 crianças cadastradas dentro do convênio. Essas crianças, principalmente as cardiopatas, que vêm desde o início, nós sabemos hoje aonde elas moram, nós sabemos onde é que existe mais concentração de problemas cardiológicos em todo o estado, desde João Pessoa até o finalzinho aqui do estado. Temos toda a ideia de como isso se comporta e vimos trabalhando para tentar otimizar o diagnóstico e manuseio dessas crianças. Se você mora no estado da Paraíba, se você é gestor de alguma cidade da Paraíba, a probabilidade é que pelo menos uma criança no seu município tenha sido detectada pelo convênio. A gente vê que existem alguns municípios que tiveram apenas uma criança, como é o caso aqui de Algodão de Jandaíra e outras cidades que a gente vê, né, Nova Palmeira, mas existem cidades com volumes muito maiores. Tem uma paciente ou outra que passou pela fronteira, alguns pacientes aqui de Pernambuco, os de Recife, Olinda, não chegam nem a 20 pacientes no universo de mais de 3 mil pacientes. Tem um aqui que nós precisamos ver de onde ele vem em termos de local. Mas se vocês virem as cidades principais do estado, né? Então, João Pessoa tem mais de 500 pacientes com cardiopatia, Campina Grande se aproximando de 400 pacientes, Patos se aproximando de 200 pacientes, então são realmente números muito grandes de pacientes detectados. E se olharmos todos os municípios que hoje integram a rede de cardiologia, a gente vai ver que os números são bem consideráveis. Em Cajazeiras, Catolé do Rocha, Esperança, com quase 80 pacientes, Guarabira, Itabaiana, Itaporanga, Mamanguape, Monteiro, Picuí, Pombal, Princesa Isabel e Souza, todos com pacientes diagnosticados e acompanhando. Aqui são os municípios de nascimento.
existem o número detectados por instituições específicas, que aí a concentração ainda é muito maior nas maiores instituições, nas maiores cidades. Então, voltando para chegarmos na caravana, a meta desse convênio foi estruturar a assistência à criança cardiopata no estado da Paraíba. Naturalmente, o recém-nascido é o grupo mais grave, é o grupo que tinha maior mortalidade, era o grupo que estava gerando toda aquela situação tão difícil que se vivia, da fila da morte, como era chamada e tudo. Então, no planejamento inicial do programa, nós focamos na triagem do neonato. É claro que todos não precisamos ser da área, sabemos que lidar com a cardiopatia congênita é extremamente difícil. Uma situação dessas não é fácil e, naturalmente, uma situação desse tipo é muito mais grave por conta do grau de desnutrição, do estado avançado. Então, o diagnóstico tardio, a dificuldade de acesso, isso tudo agrava muito mais o resultado. E foi por isso que, então, o programa teve como foco inicial o bebê cardiopata, trabalhando na triagem, começando nas maternidades, fazendo o teste do coraçãozinho, né, o exame de oximetria, um exame clínico focado, trabalhando mais com a enfermagem, com a pediatria. Naqueles bebês que esse exame está anormal, já passando para um exame mais sofisticado, com um treinamento que fizemos dos neonatologistas do estado para adquirirem as imagens do coração do bebê, e nós supervisionamos por telemedicina a aquisição dessas imagens. Então, aqui já o pediatra com um cardiologista por telemedicina, e naqueles bebês que realmente têm o problema cardíaco confirmado, então a indicação para a cardiologia pediátrica e a cirurgia cardíaca. Esse modelo, sem dúvida, se mostrou extremamente importante, e junto com o trabalho feito também na capacitação em cardiologia pediátrica, a gente vê hoje a queda da mortalidade infantil na Paraíba, depois na variação antes e depois no período igual ao período da rede, onde a Paraíba realmente se destaca em relação a dados do Nordeste do Brasil, mas mais importante ainda, destaca-se a queda da mortalidade neonatal precoce, que é a mortalidade mais difícil de ser reduzida. O Brasil atingiu as metas do milênio, de desenvolvimento do milênio, mas atingiu muito mais na pediatria do que na neonatologia. Os avanços na neonatologia, os avanços na mortalidade precoce foram muito menos consideráveis. O estado da Paraíba, nesse ponto, ele se destacou por ter, na verdade, sido o estado que mais reduziu a mortalidade neonatal precoce por conta do modelo de triagem, do modelo da rede. Mas o planejamento da triagem foi muito importante, os resultados são extremamente satisfatórios, esses que eu citei e vários outros, de publicações e tudo mais, mas, no entanto, nós percebemos, depois de iniciar o trabalho, que estávamos lidando com a criança, com o recém-nascido, mas que tínhamos uma deficiência, que era o acesso às crianças mais velhas, aquelas que tinham nascido antes do início da rede, aquelas que estavam fora, e lembrando que o universo do problema cardíaco na infância, ele passa por muita coisa. A gente tem a criança que nasce com doença cardíaca, não foi diagnosticada inicialmente, fica dentro da rede, mas a gente tem também a criança que nasce completamente normal e que tem uma infecção de garganta, que essa infecção não é tratada e que evolui para as durnas juntas e começa, o processo vai seguindo, desenvolve a febre reumática e não tratada vai lesar o coração também. Então, muitas crianças com problema de febre reumática que não eram detectadas. A gente sabe que o problema da obesidade infantil, a intolerância à glicose, tudo isso predispõe o indivíduo, mesmo que ele não fique cardiopata, se podemos dizer assim, ainda na infância, mas a doença cardíaca tem muito mais chance de se desenvolver, a hipertensão arterial, a aterosclerose, quando a gente associa a obesidade, a intolerância à glicose, o hábito alimentar inadequado, a falta de exercício físico, e alguns coitados que, na verdade, ainda no útero, são bombardeados com todos esses fatores de risco e que muitas vezes não se desenvolvem bem, já nascem bebês de baixo peso e que também têm predisposição a problema cardíaco. Então, isso aqui reforça muito o que a rede está fazendo agora, que é a expansão para a saúde materna, e aqui o que fizemos lá atrás, quando pensamos na maneira de atingir esses pacientes. E a ideia foi, vamos até os sites, vamos até os locais, as cidades participantes da rede, para tentar identificar crianças mais velhas que possam ter problema cardíaco. Foi dessa forma que se iniciou a Caravana do Coração. A Caravana do Coração não era uma ação prevista no início do convênio, ela, na verdade, veio dentro daquilo que a gente chama de modelo Legos, que aí adaptando e ajustando as peças para poder, na verdade, empoderar os grupos para otimizarem as soluções com empatia, com um trabalho conjunto, e foi por esse motivo que essa caravana surgiu, e várias outras coisas depois da caravana que não são muito foco dessa nossa apresentação, mas que são importantes, porque
Identificar apenas o paciente também é uma coisa pontual e que não dá um retorno tão grande para aquele próprio paciente. Então, depois das caravanas e depois de identificar esses pacientes, também foram criados ambulatórios virtuais que são realizados pelas equipes locais, com supervisão do cardiologista online, com os equipamentos que nós utilizamos de forma itinerante. Nós temos, na verdade, 3 equipamentos que numa primeira semana ficam em uma cidade, numa segunda semana vão para 3 outras, depois mais 3 e as últimas 3 no mês, de tal forma que, com 3 lotes de equipamento, 12 novos ambulatórios virtuais foram criados na Paraíba, além dos 3 já existentes nas cidades principais, João Pessoa, Campina Grande e Patos. Então, além desses, todas as demais cidades integrantes do projeto receberam o ambulatório virtual através do modelo do ecotáxi. Mas voltando então à caravana. A caravana é uma ação anual, é uma comunicação, ela é pontual, ela é realizada dentro do ambiente do convênio, iniciou como uma busca ativa de cardiopatas, depois incluiu capacitação em cardiologia e perinatologia com foco no recém-nascido, no neonato, depois trouxe também a importante assistência multidisciplinar. Hoje nós temos nutrição, nós temos fisioterapia, nós temos odontologia, que vem fazendo um trabalho muito bonito, aplicando flúor, checando a saúde bucal dessas crianças. Em 2015, assumiu também o enfrentamento da microcefalia. No ano passado, realizou a busca ativa de gestantes de alto risco e esse ano, além de todas as atividades anteriores, passa também a iniciar um trabalho na capacitação da saúde materna, completando assim a perinatologia e cuidando não apenas do recém-nascido, mas também da gestante. É importante que a gente conheça mais ou menos essa evolução da caravana, porque se vocês virem, em 2013, ela foi um piloto, na verdade. Esse grupo era composto quase que de todas as pessoas do Círculo do Coração, da ONG, a maioria delas era pernambucana, não houve capacitação naquele ano e foram vistos 512 pacientes. E gradualmente tudo aquilo que eu falei que foi chegando na caravana foi vindo, inclusive o aumento do volume de pessoas, né? E aqui também foi havendo uma mudança de perfil na caravana do ano passado, 70, quase 80% das pessoas já eram profissionais da Paraíba que participaram dessa caravana e atingiu-se o número de 2.000 pacientes, 2.090 pacientes, capacitando quase 1.000 pessoas. A caravana desse ano deve ir com aproximadamente 120 voluntários. Não tem a meta de aumentar muito o número de atendimentos, há um limite de quanto se faz, mas porque também, e é muito importante, eu vou explicar bem direitinho o porquê nós estamos vendo isso, é um foco muito grande em capacitar as equipes locais para dar continuidade ao trabalho que é realizado durante a caravana. Isso é fundamental para que o projeto na saúde materna seja bem sucedido, tanto na atenção básica quanto na alta complexidade. A caravana cresceu quase 400%, né, como podemos ver aqui, e lembrando mais uma vez, o foco é um pouco diferente dependendo da área. Como nós não temos cardiopediatras no interior do estado, então realmente a caravana na cardiologia vai para a assistência. Esse ano a gente vai, na verdade, fazer uma tentativa de resgate. Vocês viram todos aqueles municípios com aquelas crianças, muitos perderam o segmento, e nós vamos, na verdade, tentar resgatar todo esse grupo para que em outubro desse ano, quando completamos o 7º ano e encerramos esse ciclo, a gente possa repassar todos esses pacientes bem mapeados aonde estão e cada um deles com o seu encaminhamento adequado, seja clínico ou seja cirúrgico. A microcefalia tem um lado ainda de busca ativa, não sabemos se estamos vendo todos os pacientes do estado, alguns, é claro, já estão bem acompanhados em outros serviços, mas pode existir paciente que não esteja ainda sendo acompanhado, e a gente vai tentar também achá-los, capacitar as equipes locais e fixar essas mães a esses centros. São crianças difíceis, crianças com espasticidade, com muitos problemas, que para essas mães ficarem viajando 2, 3, 4 vezes no mês, às vezes 2 vezes numa semana, isso realmente puxa muito por todas elas. E então a fixação, o treinamento dos centros, a capacitação das equipes locais é muito importante. E a perinato, sem sombra de dúvida, principalmente puxando agora para a saúde materna, as 2 capacitações, a da alta complexidade, que será feita dentro das próprias maternidades, que será feita com as equipes, mas muito importante que a atenção básica também seja capacitada. Para que isso aconteça, você, gestor, você que está dentro do município, se não trouxer a sua equipe, não adianta, o curso vai, o material vai ficar pronto, as pessoas que participarem depois podem dar continuidade no treinamento através do sistema de telemedicina, mas a gente precisa desse acesso, desse contato com as pessoas. Então isso aqui é extremamente importante, a parceria, a união e o entendimento da proposta de trabalho dentro disso. A
Caravana é uma ação muito grande, gente. Vocês não têm ideia de quando ela chega, né? Então, Caravana 2018, eu iniciei a coordenação dessas caravanas desde o ano passado. Juliana Bá, que coordena a equipe multidisciplinar do Círculo do Coração, está assumindo já, e a partir desse ano vai realmente assumir essas caravanas por completo. Tem nos ajudado muito, mas a orquestração dessa caravana não é fácil. São 120 pessoas chegando numa noite, numa cidade, num hotel. Esse ano eu acredito que nós devemos estar chegando provavelmente com 3 ônibus. Sempre vai um carro de apoio. Talvez a gente consiga o caminhão frigorífico se conseguirmos fazer testes laboratoriais. E levamos um caminhão de mudança de equipamentos, material de doação, as pipocas dos meninos, enfim, tudo que a gente precisa levar hoje só cabe num caminhão. Então, ela realmente se transformou numa caravana. No primeiro ano fomos um ônibus e absolutamente mais nada. Então, hoje a gente vem com todo esse grupo de pessoas, chegando numa cidade à noite, onde normalmente nós jantamos no momento que chegamos. Nós temos uma experiência maravilhosa ao longo dos anos com a recepção e o acolhimento de vocês nas cidades. Geralmente isso é extremamente gostoso, há um jantar, uma brincadeira, uma confraternização. A nossa única limitação, e nós colocamos isso sempre, é uma questão do horário, porque lembre que essas pessoas estão numa maratona. A caravana é uma maratona de dormir muito tarde, acordar muito cedo, carregar muito peso, montar locais, atender pessoas, desmontar locais, seguir para outra cidade. Então a gente sempre pede que em torno de 22, 23 horas a gente esteja encerrando as atividades para acomodar 120 pessoas em 2 hotéis, e no dia seguinte, às 6 da manhã, ter todo esse pessoal levantado para tomar café. Para as 7 horas da manhã tá todo mundo saindo, e aí começar o segmento. E aí a gente vai com cada um desses ônibus. Um vai ficar no NIR, na policlínica, o outro vai para a maternidade, o outro vai para a escola. Eu não sei nem como a gente vai fazer com um caminhão de mudança. Acho que de noite a gente vai ter que dividir no carro de apoio e no outro carro para poder fazer as divisões de todos os equipamentos para cada local. Mas tudo isso, então, assim, toda essa montagem de sala, monta máquina, passa fio, prepara tudo isso, monta o sistema de informática para preparar laudo, para poder atender esses pacientes, monta os atendimentos especiais, o local onde vai ter a chantala para a criança com microcefalia, o ofuru, onde vai ter um pouco de música para os pacientes, para que eles possam relaxar durante o horário de espera. E tudo isso tem que ser feito até as 8 horas da manhã, quando a caravana começa. O atendimento realmente começa. Então, para quem já participou, todos nós sabemos que é algo indescritível, não é? Uma ação imensa, recepções muito grandes, filas muito grandes para o pessoal poder entrar, salas cheias com vários profissionais fazendo o ecocardiograma, o ultrassom da gestante, checando a garganta das crianças, fazendo os registros de recepção, procurando encantar essa criançada toda para que ela fique tranquila, cantando, dançando, brincando, fazendo a gestão dos locais de para onde os pacientes vão, examinando, e no fim do dia, de uma maneira geral, escutando. No final do dia, todo mundo ainda com muito boa vontade, ainda tem a confraternizaçãozinha da saída, as fotos e tudo. E em torno, em geral, de 5 horas da tarde, a gente tem que ter tudo de volta colocado no ônibus, nos 3 ônibus, no caminhão-baú, nos 2 carros de apoio, para seguir para a próxima cidade, aonde nós vamos chegar, jantar, geralmente ser recepcionados, dormir e recomeçar o ciclo no dia seguinte. Então, isso realmente é algo que puxa muito para que isso aconteça. É como uma grande orquestra, tem que estar muito bem afinada. E aí, para isso, nós temos manuais, o Manual do Caravaneiro, o Manual dos Voluntários. Esse ano, nós vamos lançar o Manual do Gestor Local, para a enfermeira do coração, para o gestor do colégio, para o gestor da policlínica, porque a gente entende que a complexidade é tão grande que nós precisamos fazer isso. Nesse momento que eu estou falando, e hoje é domingo, a reunião da primeira CIRC, eu acho que é Cajazeiras é na terça-feira, nós ainda não temos isso pronto, mas estamos correndo para finalizar, porque também dependemos ainda de uma última visita técnica, com alguns detalhes que vão ser necessários, certo? Mas no manual vem tudo isso. Esse aqui foi do manual do ano passado, como vocês podem ver. A gente diz o tamanho da sala, a gente diz onde fica o telão, os equipamentos, onde vão ficar os pacientes. Cada pessoa dessa sabe quem é, ela vai ser numerada depois e tem a sua função específica dentro disso. Nas salas de recepção e laudo, entre digitadores especialistas, para estar em contato, na parte de enfermagem, na parte da cardiologia pediátrica e assim por diante, para saúde materna, para microcefalia, nas capacitações, tem capacitações menores, onde todo mundo pode sentar à volta, tem capacitações que precisam de auditório. Então, todo esse material, ele precisa ser repassado para vocês.
E como as maternidades e os SEIs, ou as policlínicas, ainda precisam ser visualizadas para a gente realmente ver se aquilo acomoda, como acomoda, né? Eu acredito que vamos acomodar, claro, sempre procuramos acomodar, mas que forma melhor acomodar? Uma nova visita técnica vai ser feita e ela se inicia agora no dia 16, quando a gente tem duas cidades, quer dizer, uma de manhã e uma de tarde, certo? Então, de manhã em Cajazeiras, à tarde em Souza, segue para Catolé manhã, Pombal à tarde, Patos, depois segue para Itaporanga, pela distância Princesa fica com um dia único, depois Monteiro, depois vamos para Picuí, Esperança, Guarabira, Mamanguape e Itabaiana, mais ou menos na sequência que a gente segue da caravana. Eu acho que na caravana só Mamanguape acho que é a última cidade. Mas então nós temos essas visitas técnicas e até o final da visita técnica nós esperamos estar com tudo pronto dentro desse para a caravana. Certo? A outra coisa, só para lembrar também, gente, é que embora a gente fale que está atendendo 2.000 pacientes, cada paciente desses, ele é atendido por 5, 8 profissionais, recebe 5, 8 atendimentos. Então, é uma meta acima de 10.000 atendimentos no período. Realmente é uma ação muito grande e ela precisa dessa discussão, desse planejamento, desse ensaio geral para que seja bem sucedida. Certo? A caravana sai de Recife no domingo 1 de julho, passa por João Pessoa, onde vai pegar um bocado de gente, passa por Campina Grande, pega outro bocado de gente, chega em Monteiro à noite, faz aquele primeiro ciclo da noite, e depois seguem então os dias de atendimento como estão aqui. Tudo isso vai estar no manual e a gente vai passar para vocês, certo? Mas começamos no dia 2 em Monteiro e terminamos no sábado 14 em Mamanguape. Esse é o curso da caravana. Para os pacientes da cardiologia, esse ano nós estamos tentando resgatar os pacientes que nós sabemos que têm cardiopatia e que precisam de atendimento. São mais de 3.000 pacientes, mas muitos já foram operados, estão sendo bem seguidos, outros têm cardiopatias simples. Nós vamos ter que fazer, na verdade, uma escolha por gravidade. Então, estamos passando aos municípios e às gerências regionais os nomes das crianças para serem atendidas em cada cidade. Gostaríamos que o município e a gerência identificassem esses pacientes e os repassassem para as enfermeiras do coração. Essas enfermeiras cadastram os pacientes no sistema. Nós vamos alocar um número de vagas que vai ficar entre 100 e 120 vagas, mais ou menos, para cada dia de atendimento, de acordo com essa maior ou menor necessidade. Ideal são 100 para que o atendimento seja tranquilo, mas a gente entende que em alguns locais a gente talvez vai ter que passar um pouquinho disso. O critério de seleção é a severidade da cardiopatia e o nosso prazo para cadastrar esses pacientes é o final de maio, para que em junho a gente possa ajustar todo esse material e no dia 1 de julho estejamos saindo. Muito semelhante na microcefalia, também repassaremos os dados, mas na micro, se existirem outras crianças na região que sejam identificadas, não estejam sendo acompanhadas, a gente deve comunicar, porque há o interesse de que essas crianças passem a ter acesso ao serviço. As enfermeiras também cadastram. Para micro, o número é aproximadamente 10 vagas por dia. E o critério, claro, é ter a microcefalia, mesmo prazo da cardiopatia. As gestantes vão ser selecionadas pelo município, mas dentro de um critério de alto risco que já foi entregue para as gerentes, está sendo passado para o município. A gente tem todos os critériozinhos que o ideal é que a gestante seja de alto risco e que preferencialmente seja uma gestante que ainda não tem acompanhamento. Ela vai se beneficiar disso. Se ela é alto risco, mas já está acompanhada, já tem tudo certo, ela já está ligada. Como o número é pequeno, porque o foco para o atendimento da saúde materna não é atender gestantes, não é fazer assistencial. O foco é treinar equipes. Então, na verdade, essas gestantes que vêm, elas vêm muito para serem assistidas enquanto treinando as equipes dos vários municípios. Então, é importante que a gente entenda isso. E por isso o número de vagas é menor, vai ser um número de 40 vagas, porque se botar muita gestante, não consegue também capacitar, você tem que fazer o atendimento mostrando, justificando, explicando, e aí o município vai ter uma alocação específica. Vão ser números pequenos, 2 gestantes, 3 gestantes, 1 gestante, mas cada município será contemplado para que também possam participar. E mais importante para os municípios, que nós estamos insistindo, é enviar seus profissionais, para que esses profissionais conheçam a rede, façam um vínculo com a rede, sejam treinados dentro do que é o ambiente de rede, sejam treinados dentro dos protocolos. A diferença do atendimento da saúde materna para a cardiologia, por exemplo, é que na cardio não tem o profissional. E, na verdade, na saúde materna, na perinatologia, existe a enfermeira obstetriz, existe o obstetra, existe a técnica de enfermagem, existem os profissionais que estão ali para lidar com elas. Esses profissionais precisam ser bem capacitados para dar seguimento.
ao atendimento para identificar melhor a próprio agente de saúde. Vamos trazer os agentes de saúde para a atenção básica, para que a gente possa conversar com eles, para que os protocolos possam ser lembrados, implantados e realmente passem a funcionar. Então, essa é a diferença da proposta, vamos dizer assim, da saúde materna, certo? As capacitações de cardio e de microcefalia, elas são feitas dentro do atendimento. A da cardio, ela já é padrão por todos esses anos, então, aqueles colegas que são envolvidos com a cardiologia, pediatras, obstetras, eles normalmente nos contactam e vêm, participam daquele dia, vêm um atendimento. A microcefalia vai fazer algo ainda mais estruturado, levando todos os profissionais para dentro do SER, para dentro das policlínicas, para tentar mostrar como essas pacientes podem se vincular melhor aos seus locais. A capacitação da perinatologia, ou seja, do neonato e da saúde materna, ela vai ter uma capacitação grande, que é para ser feita no auditório, para atenção básica, e não existiria limite de vaga a não ser o tamanho do auditório. Eu devo dizer que em anos anteriores nós discutimos as mesmas coisas, e às vezes tem uma discussão grande, eu preciso de vaga, eu quero vaga e tal, e quando a gente chega para treinar, a gente fica com sala vazia, né? E às vezes não vem absolutamente ninguém de quem a gente estaria esperando, vem até profissionais de outras áreas. Então, aí é onde entra realmente a parceria no modelo de trabalho. A capacitação vai estar aí na cidade. Aquela cidade está vinculada a um número X de outras cidades. Então, precisa que essas pessoas venham. Daí a importância dessa discussão está acontecendo dentro de uma CIR, para que todos ouçam e que possam realmente desfrutar e que a gente possa trabalhar em conjunto. A capacitação da alta complexidade será realizada dentro da maternidade, assim como a capacitação dos profissionais do SAMU, tanto para o transporte da gestante como para o transporte do neonato. Essa parte é extremamente importante, é um foco grande na nossa caravana desse ano. A gente também faz capacitação para os gestores e houve uma proposta de capacitação para professores, um pouco mais para professor de educação física, mas para professores de uma maneira geral, a respeito dos sintomas e sinais de risco nas crianças durante as atividades físicas. Nós estamos propondo, e vamos discutir isso durante a visita técnica, a gente usar mais uma sala onde a gente pode fazer pela manhã a capacitação dos professores e à tarde a capacitação dos gestores ou vice-versa, mas enfim, seria uma sala que teríamos essas duas capacitações e acho que é bem interessante que façamos isso. Os próprios pacientes recebem uma capacitação, como vocês sabem, não é o projeto de arte e educação. Através da música, a gente discute as consultas do pré-natal, a gente discute a importância da escovação do dente, enfim, uma quantidade grande de temas. Essas capacitações são feitas dentro das salas de acolhimento e teremos também as capacitações de acolhimento também, como a Chantala, o Ofuru, e tudo isso na visita técnica a gente precisa definir bem esses espaços. E aí, tanto nas reuniões da CIR, se eu não estiver presente, com certeza, Juliana Bach como coordenadora da caravana, Daniela Moser como administradora do projeto e vários outros profissionais, Cícera, a nossa voluntária amor, que corre aí todo o estado e nos ajuda em tudo, o pessoal da informática, Jailson, Germano, a gente está sempre presente, talvez não no local, mas online, para tirar dúvida, para estar discutindo com vocês e para poder ir adequando essa enorme orquestra para que a música realmente possa ser bem tocada naquele dia, pontualmente, quando chegarmos à sua cidade, certo? Eu espero ter dado uma visão diferente da caravana para alguns de vocês. Eu sei que muitos conhecem muito bem, mas tem algumas pessoas que não conhecem, e às vezes a gente olha de longe e fica com uma perspectiva meio diferente, né? Eu acho essa imagem muito bonita, porque muita gente, quando olha para ela, vê a perspectiva daqui, como se isso, na verdade, fosse uma quina que está para o lado da gente, né, que se aproxima da gente. Acho que a maioria das pessoas vê dessa forma, com a janela abrindo para dentro e tudo. Mas às vezes quando a gente levanta a vista e olha um pouquinho mais lá para cima, a gente consegue ver diferente e a gente vê isso, na verdade, como a quina está lá para dentro, na verdade. É uma reentrância e a janela também. Muitas vezes a gente vê numa posição completamente diferente. Então, às vezes a gente se pergunta, por que fazer a caravana, por que trazer para o meu município, o que eu vou ter que fazer com isso? E quando a gente conhece o programa, quando a gente vê tudo o que está sendo feito para os pacientes, tudo que já foi colocado para dentro dos pacientes, eu acho que a gente começa a enxergar diferente. E a caravana deixa de ser aquele momento pontual, aquele dia de quase que tumulto, né, para o município, que de certa forma não deixa de ser, mas ela começa a ser vista dentro de um programa muito maior, onde pacientes estão sendo ajudados, equipes estão sendo capacitadas e uma continuidade de um serviço de saúde está acontecendo em benefício daquele e de muitos outros municípios
ali à volta, né? Hoje a rede está com 6 anos e meio, né? Está com quase 7 anos de trabalho, mas a gente tem uma triagem de quase universal dos nascimentos dentro do Sistema Único de Saúde. A maioria dessas crianças, as que são cardiopatas, são orientadas. As crianças da perinato são orientadas para serviços, quase como uma regulação para vários serviços de saúde, dando maior segurança ao seu tratamento, indo para os locais certos, ajudando em conseguir a ambulância, ligando para o SAMU, porque nós temos diariamente na rede 3 profissionais online de plantão: um cardiologista, um neonatologista e agora um obstetra. Então, para dar maior segurança à atenção desses pacientes, né? Tratamento médico e cirúrgico sendo realizado, é claro, cada vez mais, não é perfeito, nunca nada vai ser, mas melhorando todo dia. Sempre vai ter quem vai criticar, sempre vai ter quem vai reclamar. Esse é um momento de crítica, a gente está fazendo uma transição e por melhor que seja essa transição, existe um momento de transição, existe um momento onde a coisa tem um pouco de delay, demora um pouquinho e só por isso muita gente se estressa, mas a gente tem que entender a importância do que está sendo feito e de quanto está sendo investido ao longo desses anos dentro do Estado, para que realmente as crianças sejam bem atendidas, as mães agora também no mesmo modelo de trabalho que foi bem sucedido no infantil, agora expandindo para isso. E acho que realmente é muito importante que a gente se una para fazer esse tipo de tratamento. A judicialização, que era um grande problema alguns anos atrás, quase que desaparece. A gente está tendo um programa de treinamento que a gente oferece para todo o Estado. Um programa completamente gratuito, como esse agora, que vai acontecer na caravana, e todos os que vêm ficam vinculados à rede e podem continuar o treinamento através de educação continuada via telemedicina. Então, não é só aquele dia da rede, a gente tem reunião toda semana, a gente treina a equipe toda semana. Então, a rede, ela, na verdade, tem uma ação muito grande dentro do Estado. E nós vemos tecnologia de ponta utilizada por profissionais em áreas remotas. A gente tem as pessoas que estão aqui, essa aqui é Berta, está em Campina Grande, não está tão longe, mas da mesma forma que Berta está fazendo esse eco aí, tem uma cardiologista do outro lado vendo, a gente sabe que a gente tem pessoas em todo o estado fazendo isso, né? Hoje Juliana Soares coordena toda a perinatologia e coordena esses treinamentos, coordena essas assistências. A gente vê aqui enfermeira treinando, vê o pessoal aqui na telemedicina, Fernanda dando aula, o Cláudio anos atrás dando aula para o pessoal do SAMU. Então, assim, é uma rede bastante ativa e tudo isso está sendo levado agora na caravana para cada um dos centros em que nós vamos atender. Existe uma contrapartida, é verdade, a gente tem uma contrapartida local, mas para o tamanho daquilo que vai sendo levado, a gente acredita que é uma contrapartida que pode ser bem equacionada. A gente precisa de espaço físico, então a gente precisa de escola, precisa de maternidade, precisa do céu da policlínica para fazer o atendimento, precisa de auditórios para essas capacitações maiores. A infraestrutura que a gente pede é de pessoal, e aqui a gente pede algumas pessoas locais como voluntárias para nos ajudarem. Tem pessoas que são chaves, como por exemplo o eletricista. A quantidade de equipamentos que a gente leva, de vez em quando as escolas têm problema, é bom ter um eletricista perto para não quebrar o atendimento. Alguns materiais, maca, escada, tudo isso vai ser passado. E o grande peso da caravana, claro, que é a hospedagem das 120 pessoas que vão, que são médicos, fisioterapeutas, vários profissionais de saúde, de informática, de estatística, voluntários, estudantes que vão para ajudar no fluxo. Então, essas pessoas que vão, a alimentação do jantar no dia da chegada para esses voluntários e durante o dia do atendimento, o almoço e o lanche para todos aqueles que estão, pacientes, equipes. Então, isso aí é claro que é fundamental a gente ter. Mas isso também nós sabemos que vários municípios, inclusive, isso é pactuado com todos os municípios. Todos eles recebem, todos eles mandam pacientes. Então, são coisas a serem discutidas e por isso que a gente está mandando tão cedo e mandando para que seja apresentado nas reuniões da CIR, para que possa, então, abrir a discussão e que sejam, então, ajustadas essas questões todas, certo? Os voluntários locais, nós normalmente pedimos entre 10 a 15, pelo menos uns 3 devem ser de enfermagem. Nós vamos definir bem direitinho o número necessário esse ano e para participar a pessoa precisa estar inscrito, a pessoa precisa ter disponibilidade de horário integral, a pessoa precisa participar de pelo menos 2 reuniões e nós costumamos dizer vestir a camisa do coração, que vai acontecer de verdade, vão vestir mesmo a camisa, mas além desse vestir da camisa do coração, é realmente a questão da mentalidade, de topar fazer tudo como qualquer um de nós faz. Se precisar a gente limpa o chão, se precisar a gente faz uma outra área de um atendimento mais complexo, mas está presente ali da hora que a caravana chega até a hora que ela vai embora e realmente vir num dia disposto a muito trabalho, com muito boa vontade, com muito entusiasmo para que a gente realmente possa ajudar
essas crianças e essas mães, essas gestantes que vão ser atendidas dentro do processo. Esse foi o final da caravana do ano passado. Depois de 2.000 pacientes, a gente ainda tem uma equipe animada e feliz e disposta já planejando a caravana do ano seguinte, né? Os números do ano passado foram 2.000 quilômetros, 2.090 pacientes, aí gestantes e crianças, e 183 dos 223 municípios do estado foram contemplados na caravana do ano passado. 83% do estado. A gente espera esse ano, se possível, atender ainda mais pacientes. Ao todo, o ano passado foram prestados 10.450 atendimentos para esses pacientes e realizadas 854 capacitações para profissionais locais. Esse ano a nossa meta é enorme. A gente gostaria de atingir a meta das 2.000 capacitações para deixar realmente as equipes, principalmente de atenção básica, alta complexidade, saúde materna, bem treinadas para poder lidar com as pacientes que naturalmente vão surgir com todo esse trabalho agora de triagem e de equipe multidisciplinar. Então, sempre na hora de dizer adeus, a gente fica triste, a gente agradece muito por tudo, pelos ensinamentos, pela convivência, e a gente já fica feliz de começar a programar a próxima caravana com todo o entusiasmo, e como inclusive a próxima caravana desse ano é a 6ª caravana, né? Então é a Hexa-caravana, a equipe de informática já está muito animada, e inclusive diz que vamos rumo ao Hexa, esperando que não seja apenas o Hexa da caravana, mas que a gente também se redima um pouquinho, né, daquilo que aconteceu da última vez, e que exista outro Hexa. Então, por isso, é interessante que a gente tenha umas televisões também por perto. Eu acho que vamos assistir alguns jogos juntos em algumas das cidades. Mas só tenho a agradecer a vocês por terem ouvido esse vídeo. Sei que ficou um pouco longo, é difícil resumir tudo que acontece na caravana por tanto tempo. Não sei se ao terminá-lo eu vou estar presente, vou poder conversar com vocês, mas tenho certeza que as pessoas do Círculo, que coordenam, que fazem essa ação, junto com as pessoas da SES, que nos orientam, nos dão o norte das ações que eles precisam e que devem ser feitas no Estado, estarão presentes. E espero encontrá-los em breve, em julho, já direto e pessoalmente aí em seu município, tá certo? E mais uma vez, muito obrigada e até a próxima caravana.